Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Senhores, bora trocar aqui uma ideia sobre BTC, né? Sobre Ethereum e altcoins no geral, né? Quais movimentações eu espero? O que eu estou enxergando nesse momento, né? O que eu até torço para que aconteça, né? Mas vamos lá, vamos devagar, vamos ponto a ponto, tá bom? Pra gente esclarecer tudo, beleza? Então, Bitcoin, o que mais me preocupa hoje, né? O que mais me preocupa hoje é ver essa lateralidade gigantesca aqui no diário, tá bom? Onde desde julho a gente não consegue romper essa fase de 123 mil, né? Romper com força e superá-la, né? Então, desde aqui a gente tá nessa tendência de lado aqui, tá bom? E isso é o que mais me preocupa, por quê? Porque é uma lateralidade em topo, né? E quando a gente tem lateralidade em topo, né, existe uma probabilidade e um risco maior disso ser uma distribuição, tá bom? Isso é o que mais me preocupa no momento. Eu acredito que quero que seja, cara, somente o mercado vai dizer pra gente, tá bom? Eu só vou acreditar de acordo com as movimentações do mercado, ok? Não dá para mim afirmar nada agora, mas a maior probabilidade, né, por ser em topo, é que isso possa ser sim uma distribuição, tá bom? Mas não dá para afirmar. E eu não quero que seja uma distribuição, ok? Então, senhores, seguinte, vamos por parte. Então, eu já disse o que mais me preocupa nesse momento agora. Outro ponto que é preocupante para mim aqui, ao meu ver, né, é a gente tá com esse risco aqui, ó, de ombro, cabeça, ombro, tá bom? Um desenho assim, mais ou menos, né? Então, esse risco de ombro, cabeça, ombro também me preocupa bastante, ok? Isso aqui vai trazer o final do bull market, vai acabar o BTC vai a zero? Não, tá bom? Não é assim que o mercado funciona. A gente tem que ir com calma, tá? Porque o que eu tô vendo aqui no atual momento, ok? Então, eu tô vendo esses pontos aqui de alerta, né? Coisas que me preocupam e eu sim, fico alerta, ok? Mas se eu reduzir aqui para o gráfico de 4 horas, né? O que a gente vê? A gente ainda continua vendo esse ombro, cabeça, ombro aqui, ok. Porém, aqui no curtíssimo prazo, o que eu estou enxergando? Um triângulo simétrico aqui, ok? A gente enxerga claramente esse triângulo simétrico aqui. E triângulo simétrico a gente sabe que tende a romper para um lado, tá? E depois voltar para o outro lado, ok? E por que ele faz isso? Esse padrão de triângulo simétrico é o padrão que, na minha visão, o institucional adora utilizar dele para fazer busca de liquidez dos dois lados. Essas buscas de liquidez, né, fazer o short squeeze e o long squeeze. Ele primeiro puxa para um lado, depois ele puxa para o outro lado, liquida todo mundo e só depois ele toma uma direção mais clara, né? Se a gente olhar o mapa de calor, a gente vê exatamente isso aqui, ó. Em Ethereum e BTC, a gente vê que tem liquidações, muitas liquidações dos dois lados. Então a probabilidade dele puxar para um lado e puxar para o outro lado é altíssima, beleza? É altíssima, tá? É quase 100% de certeza que é o que ele vai fazer para tentar limpar o máximo possível, porque não tá difícil limpar essa galera, ok? E o que eu esperaria aqui, né? Com base no que eu tô vendo agora, tá? A gente tem aqui, pessoal, ainda mais no curto prazo ainda, a gente está formando uma lateralidade, tem esse range aqui, né? Nesse momento que eu gravo o vídeo, ele está rompendo o range para baixo, o que pode sim ser um bear trap, tá bom? E depois ele voltar acima, é o que eu mais acredito nesse momento, ele fazer um bear trapzinho aqui, depois voltar e romper esse range para cima, ok? Por quê? Porque eu acredito, pessoal, que seria a seguinte movimentação, né? Qual que é a movimentação que eu acredito aqui? Aqui já falando das minhas crenças e do que eu visualizo para o mercado, ok? Então, a gente faz esse bear trap aqui, ok? Acelera, rompe esse triângulo para cima, vem aqui liquidar próximo da região do 117, ok? Isso é o que eu estou vendo agora. Chegou a 117, a sardinhada vai ficar louca, maluca, ok? E vai meter a marcha aqui em 117, vai meter o long, vai ficar todo mundo doido. E aí, o que o BTC faria? Né? Faria esse ombro, cabeça, ombro que eu citei, né? E voltaria devolvendo, tá? Quando chegasse nesses pontos aqui, né? O que a gente veria? A gente veria um medo absurdo no mercado e veria, sim, um derretimento mais forte, ok? Porém, pessoal, eu não acredito que ele vai entregar toda a extensão desse
pouco para baixo, ok? Se esse cenário se confirmar, que é uma teoria, tá? Porque ele levaria a gente a 92 mil dólares e perderia esse fundo aqui de 98, que é muito importante, ok? Então, o que poderia acontecer nesse cenário, tá? Eles fazerem essa alta, né, para manipular aqui a sardinhada meteu long, né, em altcoins aí igual maluco. Quando chegar nesse ponto aqui, eles pegam e vêm derretendo para capturar ainda mais liquidez das liquidez que eles ainda não capturaram, ok? Para tentar capturar o máximo de liquidez possível, tá? Então ele viria derretendo aqui, perderia o fundo aqui de 108 temporariamente, tá bom? E aí a gente tem que acompanhar de perto, tá bom? Porque ao perder 108, existe um grande risco da gente sim reverter a tendência semanal, tá bom? A gente pode estar revertendo a tendência semanal, tá? A gente vai estar perdendo esse topo aqui. E se perder esse fundo aqui, cara, confirma reversão, tá bom? E vira para um bear market, tá? A gente perder isso aqui, tá? Isso aqui vira para um bear market. Então, senhores, que eu estou enxergando aqui, né? Justamente essa movimentação, onde ele perderia aqui, né, temporariamente o 108, tá? Para vir buscar essa base de preço aqui semanal, com RSI em sobrevenda do gráfico diário, coisa que ainda não bateu desde fevereiro, tá bom? Então, isso geraria um medo absurdo no mercado, justamente por conta do ombro, cabeça, ombro, e isso poderia sim ser essa armadilha que eles estão tramando, né? Para tirar a sardinhada toda do mercado. Eles querem tirar o máximo de sardinha do mercado antes de entregar mais alta. Se enquanto a sardinhada toda não tiver fora, ou pelo menos a maior parte da sardinhada não tiver fora, cara, o institucional não vai entregar alta firme, alta forte, out season. Enquanto isso não acontecer, eles não vão entregar a verdadeira alta, tá bom? O final da euforia. Então talvez esse mês de outubro eles estejam querendo usar para fazer essa trap aqui, fazer um bear trap, tá? Tirar a sardinhada, fazer mais concentração de short, tá? É claro que a gente vai estar acompanhando isso até agora, isso é só uma teoria, tá bom? Mas lá na frente a gente vai confirmar. E como que a gente confirma isso? Analisando o contexto geral, né? O que as baleias maiores estão fazendo e o que as sardinhas estão fazendo, ok? Então, quando chegar nesse ponto aqui, se a sardinhada estiver desistindo do mercado, velho, eu vou começar a acreditar em bear trap para isso aqui voltar a acelerar e o Bitcoin vir testar alguma nova alta histórica, né? Próximo dos 130 mil dólares. Eu não acredito que vamos passar dessa faixa aqui de 135, tá? Eu acredito que o limite para o BTC nesse ciclo é esse, ok? Porque quando ele fizer esse bear trap e der a próxima puxada, né? Ele vai puxar, mas o que vai se destacar mais vai ser altcoins, ok? Então, essa é a minha visão para o momento. Tá? Quando chegarmos aqui nesse ponto, se chegarmos, né? Se a gente já não reverter de agora e voltar a subir, se confirmar essa teoria que eu estou falando, aqui eu vou estar trazendo atualizações e vou estar dizendo o que eu vou fazer aqui, ok? Então, senhores, essa é a minha visão, né? Porque eu acredito que o institucional sempre vai fazer de tudo para prender o máximo de gente em topo, ok? E, né, uma alta dessa após caiu aqui, expurgou a sardinha saiu fora. Só se a sardinha sair fora, tá? Expurgou a sardinhada, a sardinha saiu fora. BTC volta a subir. Quando estiver chegando nos topos aqui de novo, a sardinhada volta a meter a marcha, entendeu? E aí, sim, o institucional vem e traz a queda verdadeira que eles estão planejando, ok? Que eles trazem a reversão para bear market. Então, essa é a minha visão, tá? E por curtíssimo prazo aqui, eu acredito que sim, BTC vai segurar esse fundo aqui, vai romper para cima, buscar próximo aqui do 116, 117, para liquidar todo mundo. Depois vai voltar aqui abaixo para liquidar todo mundo, tá? E nesse ponto aqui a gente vai definir, né? Vai tentar entender se ele vai trazer uma queda mais forte para fazer a base de preço semanal, né? Ou se ele vai segurar aqui e vai subir mais. Vai continuar nesse período lateral aí, tá bom? Então, mercado, a gente tem que ir acompanhando diariamente, né, com cautela e tomando nossas decisões com base no que é passado para a gente de informação, ok? Pessoal, quero falar aqui de duas coisas para vocês. Tem o grupo de apoiadores do canal, onde tá entrando muito cara brabo, velho. Cara, tem o Alexandre, inteligente demais, o Luiz, muito inteligente também, com opiniões diferentes. E, cara, quando a gente se abre, né, abre a mente pro novo, cara, e a gente pega essa experiência
pega a visão do outro e vai confluindo, a gente consegue, né, criar novas teorias com base nisso, né, e se posicionar de forma melhor, né? Às vezes a gente também consegue escapar de alguma armadilha e tá precavido para todos os cenários, né? Quando a gente tem pessoas inteligentes com visões diferentes, a gente consegue estar mais preparado ainda para os cenários, cara. E, sinceramente, tá aí um convite, entrar pro grupo de apoiadores do canal, tá bom? Lá você vai, eu não tenho dúvidas que vai aprender muita coisa, porque tem gente inteligentíssima lá, e a ideia ali é trocar insights mesmo, trocar ideias, trocar visões, né, de forma aberta e sem medo, tá bom? Cada um dá a sua opinião, né, e a sua visão de mercado, ok? E para quem quer, né, quem não tem tanto conhecimento e quer aprender análise gráfica, eu convido você aqui a fazer o treinamento Cryptomatrix, tá bom? Onde eu ensino tudo o que eu sei sobre análise gráfica, tá bom? E com base nisso você vai, né, aprender a tomar suas próprias decisões e fazer a sua própria análise com autonomia e aprender a tomar as decisões da melhor forma possível, tá bom? Então, o link dos dois está aí na descrição. Se quiser participar do grupo de apoiadores, é só me chamar aí no WhatsApp, tá bom? E se quiser aprender tudo que eu sei sobre análise gráfica, basta vir aqui, né, no Cryptomatrix e dar uma lida aí e fazer a sua inscrição lá, beleza? Ah, e lembrando, quem entrar no Cryptomatrix também ganha acesso ao grupo, ok? Então, senhores, falei tudo que eu tinha para falar aqui, tá? Dei todas as minhas opiniões e minha análise gráfica aqui com base no que está acontecendo no momento, né? E é isso, senhores. Eu agradeço por esse vídeo, peço que você deixe o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Muito obrigado por esse vídeo e até a próxima.